Muito bem, amados, queridos do YouTube, nós vamos fazer um estudo da Palavra de Deus aqui a respeito da Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática. E eu gostaria que vocês prestassem atenção. E o motivo deste vídeo é devido a muitos falsificadores da Palavra de Deus. Alguns deles dizendo que a Bíblia Sagrada, ela apenas contém a Palavra de Deus. Ela não é a Palavra de Deus. E eu vou provar aqui, né? A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a Palavra de Deus e ela é fiel nos seus escritos. O profeta Isaías escreveu no Isaías capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Muito bem, queridos ouvintes, só neste versículo bíblico que menciona aí o profeta messiânico acerca da palavra de Deus, a gente já sabe aí que a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. O tempo passa, as coisas passam, mas a palavra de Deus, ela continua como foi escrita, ela continua sendo fiel, porque sob o controle da fidelidade da palavra de Deus está o próprio Deus. Mas no decorrer dos tempos, o diabo tem feito de tudo para difamar a Bíblia. É uma de suas principais estratégias de sempre disseminação do falso ensino de que as Escrituras não é a palavra de Deus, mas apenas a contém. E neste estudo vamos falar alguns pontos aqui a respeito da fidelidade da palavra de Deus. Transmissão, formação e inspiração divina da Bíblia Sagrada. Algumas pessoas perguntam como a Bíblia Sagrada chegou a nós. Pessoas crentes, pessoas descrentes perguntam como a Bíblia Sagrada chegou a nós. E é muito fácil da gente saber. Ela chegou a nós através de livros, que é a Bíblia, livros, né? E em qualquer lugar do mundo é possível acessar a Bíblia no formato de livro. Ela já foi traduzida para mais de 1.600 idiomas e dialetos. Porém, há mais de 4.000 povos que ainda não podem ler as Escrituras nas suas próprias línguas, ou seja, nos seus próprios idiomas e dialetos. Eis aí um grande desafio para a Igreja de Cristo na Terra, pois a Igreja de Cristo, ela é serva da Bíblia, tá certo? Então a Igreja de Cristo tem este encargo de ensinar, levar a palavra de Deus a outras nações, a povos, tribos e línguas em toda a terra. Foi assim que ensinou o próprio Jesus, quando ele disse que era para a gente ir até os confins da terra, para a pregação da palavra, da sua palavra. Então, agora nós vamos ver aqui alguma coisa a respeito da transmissão oral. Quando eu falo transmissão oral, já está dizendo tudo. Não existia a Bíblia escrita, era somente falada. Tempos mais remotos, conforme registro do Antigo Testamento, o Senhor comunicava-se com o homem verbalmente. Tanto é que lá no Éden, ele fora advertido pessoalmente pelo Eterno, que não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. No Gênesis capítulo 2, versículo 17. Todavia, a ordem divina não foi cumprida, acarretando o drástico fim da comunhão entre Deus e a sua principal criatura, que é o homem, né? No período antediluviano, a palavra de Deus fora transmitida oralmente por 1656 anos aproximadamente. Esse período envolve os capítulos 1 a 5 de Gênesis, isto é, de Adão ao dilúvio, época em que Deus criou os céus e a terra. O homem e os demais seres vivos, nesse período, deu-se o crescimento e o desenvolvimento do ser humano e a corrupção geral do gênero humano, que culminou com o juízo divino sobre a humanidade. O povo antediluviano
eles ouviram a palavra de Deus oralmente, pois a Bíblia não era escrita sobre livro, né? Do dilúvio a Abraão, este período compreende 1427 anos e envolve os capítulos 6 a 11 de Gênesis. Nesta época, Deus alertara Noé acerca do dilúvio, salvando a vida de 8 pessoas, o patriarca, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e suas 3 noras. Se fizermos uma leitura cuidadosa das Escrituras, verifiquemos que Abraão transmitiu a palavra de Deus oralmente a Isaac, e que essa mesma tradição perdurou até os dias de Moisés. Este, bem informado sobre os fatos transmitidos por seus pais, teve plena condição de ser o primeiro escritor humano da Bíblia Sagrada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória sua num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. A palavra de Deus transmitida por 9 homens desde o dia em que Deus falou a Adão, no Gênesis 1, 28, até a época em que ordenara a Moisés. Escreve suas mensagens. Êxodo capítulo 17, versículo 14. 9 homens receberam o encargo da transmissão oral. O primeiro, Adão, que viveu 930 anos, falou a Lameque, pois Lameque viveu 777 anos. Este a Noé, que viveu 950 anos, e este a Abraão, 175 anos, este a Isaac, 180 anos, este a Jacó, 147 anos, e este a Coate, 133 anos, e este a Anirão, 137 anos, e este a Moisés, 120 anos. A despeito da longevidade desses patriarcas, foi o próprio Deus que milagrosamente assegurou a fidelidade da transmissão de sua palavra. Os chamados livros canônicos da Bíblia foram reunidos ao longo de 1600 anos. Isso se deu de forma especial e impressionantemente harmônica, só a predominância da vontade de Deus sobre a mente humana pode explicar como cerca de 40 escritores puderam escrever os livros da Bíblia, a partir de condições e circunstâncias tão diversas. É verdade. Então, na tradução oral, Deus escolheu aí os 9 homens para falar a palavra de Deus sem ela estar escrita. E durante esse tempo, durante esses anos aí, de aproximadamente 1000 e poucos anos, quase 2000 anos, a palavra de Deus oralmente fora transmitida àqueles homens. Aí alguém pode perguntar, mas como? Um fala uma coisa com alguém, o outro já fala diferente. Mas a respeito disso, foi o próprio Deus que assegurou a fidelidade da sua palavra oralmente durante este tempo. Coisa tremenda. Então a palavra de Deus, ela não foi escrita por vontade humana. Se fosse por vontade humana, durante todo este tempo em que a palavra de Deus esteve aí sem a tradução oral, ela poderia ter dado errado, mas Deus é fiel e Ele tem o domínio sobre a natureza humana, e Ele escolheu esses 9 homens para trazer a sua palavra durante aí esse tempo que havia a tradução oral. Então Deus, o único autor da Bíblia, é por isso que a Bíblia permanece fiel. Ele é o único autor, mas não foi os homens que escreveu, pastor? Não, os homens escreveu na vontade de Deus. Por isso ela, até os dias finais, ela permanece fiel. Foi assim que disse Jesus: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então Deus é o único autor
o único autor da Bíblia, e de ter inspirado todos os detalhes, tudo que está escrito. Todos os demais escritores, ele mesmo se incumbiu dos primeiros registros das Escrituras e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, lá no Monte Sinai. As duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. O Êxodo capítulo 31, versículo 18, dá detalhes acerca desses primeiros escritos da Bíblia Sagrada, que foi o próprio dedo de Deus lá no Monte Sinai, quando estava com Moisés, dando os mandamentos através do Decálogo. Um resumo eloquente e poderoso de toda a ética cristã. Deus ordenou a Moisés que escrevesse no livro as orientações a seu sucessor Josué. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para